Bom, pessoal, o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a questão da arte, da música de uma maneira geral, mas visto de uma forma um pouquinho diferente, na questão mais espiritual. Existe toda uma questão de frequência, pode-se dizer assim, ou de ondulação, que antes desses corpos, ou dessa dimensão, ela ser criada, ser manifestada, primeiro precisa haver o som do universo, ou seja, a música do universo. Sem essa vibração, essa dimensão, ela não se caracteriza, ela não consegue ser perpetrada. Então, tudo aquilo que a gente escuta de música, ou aquilo que nos agrada, ou que não nos agrada, em termos sonoros, ele é precursor da materialização. Então, toda a parte material, se não houver uma equalização vibratória em termos de som, essa dimensão ela não se manifesta. Então, quando a gente tenta trazer algumas músicas, ou tenta trazer alguns tipos de som para essa dimensão, ela antes já foi criada do lado de lá, senão isso daqui não é possível. E o grande desafio nosso é equalizar essa dimensão com o som do universo, que o universo ele tem uma melodia, ele tem uma frequência, e essa frequência é a frequência que nos equilibra. Só que como nós somos um pouco mais densos, a gente não gosta dessa frequência do universo. A gente busca outras frequências. E aí são outros tipos de música que nos agrada, mas está em descompasso com a música do universo. Então o segredo nosso é o quê? Se equaliza com a energia do universo, ou seja, com o som do universo, com a música do universo. Aí você se equaliza automaticamente. Que esse é o verdadeiro processo de cura. Os verdadeiros curadores espirituais, quando eles vão fazer o tratamento de cura e o desdobramento das pessoas que estão numa maca, numa energização, o processo começa diferente. Eles entram com um tipo de música que é uma frequência e através dessa frequência começa a reorganizar as moléculas da pessoa. Começa a reorganizar as partículas subatômicas dela. Isso no corpo físico? Não. No corpo astral? Não. No corpo mental. Corpo mental. Começa pelo mental e desce. Mental, astral, etérico e físico. Ele vem na sequência, assim. E são as entidades orientais que trabalham muito forte com esse tipo de cura, pode-se dizer assim. A nossa casa lá em São Paulo trabalha com um grupo de chineses que faz exatamente esse tratamento de cura, de dentro para fora, não é de fora para dentro. E eles fazem o processo muito rápido. Eles começam entoando alguns, não é bem um mantra, mas na verdade ele faz uma conexão com a energia do universo, ou seja, com a música, a melodia do universo, e que essa melodia aqui do August Rush, o final dessa melodia, ela mais ou menos tenta caracterizar isso, o final dela, o começo nem tanto, mas o final dela trabalha um pouco essa conexão, que é um pouco do que esses médicos espirituais fazem. Eles entram, reorganizam as moléculas, ou seja, as partículas subatômicas, chega no átomo, dentro do átomo depois vem para as moléculas, células, órgãos, e aí vem. Ele vem reorganizando de dentro para fora. E esse tratamento é muito rápido. E eles fazem isso com uma perfeição assim incrível. Esse pessoal trabalha conosco já há alguns anos, tá? Não precisa pedir porque eles vêm quando eles querem vir, ou seja, se é necessário para uma determinada pessoa, eles vêm e faz. Se não é, não adianta pedir que eles não vêm. Eles fazem do jeito deles. E é um grupamento de chineses de uma colônia chamada Colina. Tá? É uma colônia espiritual chamada Colina, que é um grupamento de orientais que vem dessa colônia para trabalhar com o quê? Com música. E eles são muito rápidos, eles vão cantando a música deles, que é uma conexão muito forte com a melodia do universo, e vai reorganizando e a cura acontece rapidamente. Essa mocinha já experimentou isso daqui, trabalhando com eles na maca. A Elô também, eu acho que também conseguiu fazer. Não é qualquer médium que consegue fazer a conexão com eles. E quando faz, o processo é muito rápido de tratamento. Não precisa perder muito tempo, a recuperação é muito rápida e simples. Um bom exemplo disso, né? Como a gente tem uma casa lá e trabalha numa outra casa, aí eu pedi para essa moça aqui montar algumas melodias ou algumas canções que tivessem um pouco a ver com cada uma das casas. Tá? E ela montou 2 melodias, uma com a casa que a gente trabalha, uma casa que também a gente
faz alguns trabalhos de cura lá. E também pedi uma terceira música que também ela fez aí. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho da maneira como ela consegue canalizar isso. Ela pega a melodia e depois consegue trabalhar. Parece que você chora bastante, né? Assim? É uma forma de canalização dela, de escrever a letra, de compor a música, é isso? Agora é sua vez, fala aí. Já? Não, é agora. Tem que ficar perto dela. Eu tenho que ficar perto de você, senão não grava. Não, eu vou colocar. Fala alto. Então, agora estão me ouvindo? Posso falar aqui também, né, no microfone? Pode. Mais fácil. Olá, primeiramente. Eu sou Karine, trabalho um pouquinho com música lá na Arcas. Na verdade, assim, esse processo foi um processo meio engraçado, porque eu não sou compositora. Eu sei. Então, as pessoas falam, não, você tem que nascer com esse dom, tem todo aquele preconceito, né, de achar que ninguém pode fazer, que você tem que nascer assim. Tá. Mas não foi o caso. Foi o caso de uma oportunidade que ele chegou pra mim e falou, tá, vou falar mais aqui, assim, tá bom? O Tony chegou pra mim e falou, a gente precisa de uma música, a gente precisa de música na casa. Precisa de várias maneiras, né, de trazer música pra nossa casa. E aí começou as ideias, né, começou coral, começou música lá para os assistidos e foi essa ideia da música da casa. E aí eu pensei, meu Deus, como vou fazer uma música da casa, não sou compositor. Mas quem trabalha numa casa espiritualista, ou quer que seja, você percebe que se você tiver uma sensibilidade, você percebe que a energia da casa ela tem uma energia específica. Então as entidades que trabalham lá, né, que vêm ao nosso encontro, elas têm uma energia específica. Você tem que fazer uma música. E a minha ideia foi conectar com essas energias da casa. E já estava dentro, então foi mais fácil. Mas ainda não sabia como ia vir. E eu cheguei um dia, depois de um dia de trabalho na Acas, e cheguei em casa e veio assim, me envolveu essa energia toda, como se eu estivesse envolto nessa energia toda. E eu comecei a chorar muito. E eu peguei um papel e uma caneta e eu comecei a escrever. Eu não sabia exatamente, eu sabia que era em relação à casa, não sabia o que ia sair, mas eu comecei a escrever no meio de muito choro. E saiu a música Caminhada, né, que foi a música da casa. Ela, primeira coisa, ela não saiu perfeita, bonitinha, com todos os versos, ela saiu a essência dela, com a maioria das coisas, depois a gente foi lapidando. Agora, essa lapidação também foi com a conexão com a casa, não foi uma lapidação daqui. Então, toda vez que eu mexia um pouquinho nela para mudar um versinho, eu pedia como se fosse uma permissão, entendeu? Para a espiritualidade amiga, porque eles que trouxeram essa música. Eu não componho muito no violão, mas foi engraçado como veio isso, porque eu tinha escrito a música e eu fiquei pensando em como colocava a melodia, não sabia, fiquei matutando assim, lia a letra várias vezes e ainda não sabia. Então foi também uma aprendizagem em relação à humildade, a você pedir ajuda, né? E apareceu uma pessoa, um amigo, que ele compunha e eu falei, você consegue me ajudar? Eu tenho uma música, eu preciso colocar a melodia. E a gente marcava na casa, porque a casa tem toda uma estrutura para isso, né? E ele me ajudou e assim, no primeiro dia a gente fez a melodia da música. E depois disso, assim, não é uma coisa que você escuta e você fala, tá bom, não é escutar aqui pelo ouvido, é sentir. Cada nota que tocava a gente sentia no coração que estava certo, estava na frequência que precisava ser. E eu falo de todas, quer que eu mostre essa? Não, faz essa primeiro e depois você mostra a outra. Tá bom. Então eu vou mostrar a música que foi colocada. Então, falando um pouquinho, acho que só complementando que ele vai falar um pouquinho depois, mas
a afinação do violão e a afinação das músicas tem uma relevância em relação à frequência que a gente sente, e a frequência condizente com o som do universo, né, que ele vai falar um pouco. Então, meu violão está afinado nessa frequência. Então, para quem entende um pouquinho de música, vai ouvir no começo e falar, não, está desafinado, então é uma coisa estranha, mas ela está afinada de acordo com a frequência que deveríamos afinar tudo. Pode filmar? Pode. Pode fazer. Fala da segunda. Então, dá um pouquinho de tremor esse som. Vou tentar falar agora sem... Tudo bem aí, Flávio? Essas músicas, vocês percebem que é uma música que realmente não é pela complexidade melódica, não é por nada disso, é pela energia, né, que ela traz. Se a gente consegue sintonizar, se a gente consegue, né, a gente acaba, né, vazando um pouquinho pelos olhos. Mas acho que... Vou falar um pouquinho, tá?
do Jacó. Depois que eu trouxe essa primeira música, acho que assim, a gente precisa de alguém dizer pra gente que a gente é capaz, né? Porque a gente não acredita em nós mesmos, né? A gente tem um sério problema com isso, a gente não acredita em Deus, a gente oscila a nossa fé, a gente não acredita em nós mesmos, então o que a gente acredita? Então, uma palavrinha que o Tony falou na primeira palestra é reforçar a nossa fé, e a nossa fé em nós mesmos também. Então, quando saiu essa música, eu falei, olha, deu certo, né? Confiei, claro que é o mérito da espiritualidade, amiga, mas assim, eu consegui me abrir para isso. Então isso já é uma coisa maravilhosa, a gente conseguir se abrir para uma energia diferente. Então acho que passando a primeira já foi mais fácil um pouquinho para ir para as próximas. E depois dessa ele falou assim, eu preciso de uma música para outra casa que a gente ajuda, né, sustenta. E eu não conhecia a casa, assim, a casa física. E um dia eu fui lá trabalhar e eu sentei um pouquinho no salão, né? Falei, ok, vou sentir um pouquinho essa casa agora. E aí as sensações de cada médium tem uma sensação diferente. Eu já senti um monte de coisa, um monte de camadas, um monte de níveis, assim, era muita gente junta, sabe? Assim, era como se isso desdobrasse em vários níveis, era muita gente. Eu falei, nossa, não é a mesma coisa de você se conectar com Ramatiz, com a energia do Ramatiz. Era se conectar com um todo muito grande. Mas eu fiquei lá por um tempo, falei, não, tudo bem, vamos sentir, apenas sentir, sem ficar pensando muito. E no dia seguinte eu cheguei em casa e eu escrevi. E agora, é engraçado, quando a primeira vez fica um pouquinho mais difícil, daí eu escrevi praticamente toda certinha já veio quase com as rimas certinhas. Também no meio de muitas lágrimas, também sentindo aquela mesma energia que eu sentia no outro dia que eu estava lá na casa. E ela foi assim um presente muito grande, porque eu escrevia ela e eu lia a letra e me fazia sorrir, sabe? Sorrir com o rosto mesmo, sorrir com o coração. E aí teve a mesma questão pro violão, que eu não sabia como colocar a melodia, porque ela não veio a letra, mas não veio a melodia na minha cabeça. E aí eu até tentei fazer umas possibilidades e o Tony me passou o contato de duas pessoas da casa do Jacó, que é essa casa, que trabalhavam com música, mas eles estavam um pouquinho afastados. E aí eu fiz uma melodia simples e passei para ele e ele encaminhou para essas pessoas. E foi incrível a história, porque eles falaram assim, que eles ouviram a música, eles leram a letra, até sem ouvir a melodia. E a pessoa que toca, né, que tem o que toca o violão e o teclado e a que canta. Ele falou assim, eu escutei na hora que eu li a música, eu escutei a melodia toda na minha cabeça. Eu cheguei em casa, eu comecei a tocar no piano. Comecei a tocar. E a minha esposa chegou, ela viu a letra, viu que eu comecei a tocar e ela começou a cantar em cima. E simplesmente assim montou a música. E foi uma coisa assim, eles falaram que isso, e foi uma coisa, nossa, eu nem estava entrando tanto em contato com eles, mas que eles estavam afastados da música, a música era um pouco a vida deles, e que você ter a oportunidade de trabalhar com isso. Eles sentaram, eles montaram todo o estúdio de novo, porque o estúdio estava desmontado, e eles montaram todo o estúdio de novo, gravaram essa música, e alguma coisinha despertou, para que eles pudessem voltar a tocar, voltar a se envolver com música. E eles gravaram essa música de uma maneira linda, com instrumentos, com piano, até o filho participou junto. Eu vou ter que representar ela, que só o violão e voz, mas esse aqui foi um pouco do resultado, que foi essa composição junta, né, essa união de pensamentos.
que aí ele passa a palavra pro Tony. Na verdade, essa música foi uma música que não estava prevista, porque eu estava conversando com o Tony um dia na casa e ele falou, tem uma música na flauta que eu acho linda e eu queria passar pra você. Você toca flauta? Eu falei, todo dia tem aquela tipo noite feliz, eu toquei na flauta, mas tudo bem, eu posso tentar, né? Aí ele me passou essa música, eu estava em casa sozinha, eu coloquei ela para tocar no computador e aí, do nada, ela começou, eu ouvi a música, ela me envolveu e eu comecei a ver um monte de imagens e assim, eu falava, nossa, mas era só para escutar a música, mas tudo bem. Aí eu fechei o olho, eu comecei a sentir, comecei a ver essas imagens e aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei a escrever o que eu estava vendo. Falei, eu não sei o que vai dar isso, mas vou escrever um pouquinho. E aí, assim, deu uma frasezinha que eu tava presenciando e de repente eu comecei a escrever uma letra. E eu fui escrevendo, escrevia do lado, escrevia, sabe assim, comecei a escrever de um jeito meio desconexo. Eu falei, gente, o que vai sair isso? Mas tudo bem. Fui confiando, né? Falei, se eu tô escrevendo é por algum motivo. E aí eu peguei, terminei de escrever, parei de ouvir a música, eu falei, tá, deixa eu descansar um pouquinho, fui dormir. No dia seguinte, eu peguei ela de novo e eu ajeitei, coloquei numa pautinha e fui tirar no violão, porque ela é uma música de flauta. Mais uma vez eu pedi ajuda, porque eu consegui tirar algumas notas, outras não, eu tô aprendendo. E outra coisa, cada vez mais que a gente vai abrindo esse lado nosso, vai nos conectando, vai criando essa oportunidade, a gente vai desenvolvendo um pouquinho, mesmo se a gente não tem nenhum estudo técnico, né? Então, foi a mesma coisa do coral, assim, eu falava, não sei montar um monte de vozes. Aí, falei, tá, não sei, mas se a pessoa, vocês estão confiando em mim que eu vou fazer, então eu vou tentar. E esse tentar me proporcionou muitas coisas, hoje em dia eu consigo fazer. Eu pesquisando, olhando no Google, fazendo algumas coisas, e hoje em dia funciona. E funciona agora já muito mais automático do que antes funcionava, né? Então, estou aqui ampliando cada vez mais, está ficando mais fácil escrever depois da terceira aqui. Mas a gente tem que acreditar realmente em si mesmo e saber que essas coisas não caem no nosso colo à toa. Se vem pra gente é que a gente tem a capacidade de fazer e tem que acreditar. Então, vou cantar a nossa última música. Vamos lá. Fiquei lembrada, essa daqui é recente. Desculpa. A gente erra também bastante. Está em todo lugar, o sol a brilhar, faz lembrar seu amor, seu coração a nos guiar no caminho que leva ao perdão. As flores desse jardim irão a brotar, incontáveis como as gotas no mar. Sons, danças, sempre a brincar, e a inocência encontrando seu lar. O amor de uma mãe virá me confortar nas provas que enfrentei sem descansar. Meus sentimentos irão despertar, entenderei o nosso Mestre Jesus. Algum dia aqui não vou mais estar, pois liberto me tornarei luz. Pois liberto me tornarei luz.
eu acho que ela é um exemplo de superação, né? Eu acho que ela trabalha com a gente já há alguns anos. E como ela tem um pouco de facilidade nessa questão musical, a gente já pediu para ela essas músicas, ela coordena o coral nosso também, já se apresentou fora também, enfim. O negócio vai indo, né? Vai indo. E eu acho que sempre, como ela já disse, né? Se nos é passado alguma coisa se aproxima de nós, faça, porque eu acho que está dentro do seu caminho, está dentro das suas possibilidades. Por mais que você acha que não dá, é muito forte para o seu caminhãozinho, não vai dar certo, tenta pelo menos. Tenta. A maioria vai conseguir. Trabalha um pouco essa estima que nós temos. E o que está faltando muito para nós é trabalhar um pouco com essas artes, né? essas músicas. A gente tem que trazer isso, porque isso faz parte do nosso ser. Isso não pode ficar longe de nós. E quando a gente se distancia disso, é como se a gente ficasse muito materialista, muito mecânico as coisas. A gente tem que ter o quê? Essa esperança, essa luz que existe dentro de nós. Mas ela só aparece se eu me aproximo da arte, se eu me aproximo da música. Se eu fico longe disso, isso fica muito distante. E a gente acaba ficando pessoas muito chatas, muito quadradinhas. Até o sorriso sai da nossa cara. Tem que voltar a sorrir, voltar a brincar. Mas isso só é possível com música, só é possível trazendo essa arte que tem dentro de nós. Que é essa criatividade, essa espontaneidade. E a gente não pode esquecer isso. E se esquece, isso faz mal. Nossa vida fica muito esquisita. A gente só levanta, trabalha, come, dorme, de vez em quando faz alguma coisa diferente e acabou. Não tem graça isso. Traz essa luz para dentro outra vez. Que não é para bem trazer para dentro, ela está dentro. Só está muito tampada, né? Faz brotar outra vez. Ilumina ela. Que tipo de arte você gosta mais? Qual delas? Existe uma sequência que normalmente se trabalha com as artes. São essas 7 tipos de artes. Qual delas você gosta? Nenhuma delas? Terceira? Ah, pintura? Legal. Todas elas mexem com o nosso ser. Todas elas mexem. Não tem a melhor ou pior, não existe isso. Mas todas elas estão dentro de nós. Você só precisa jogar isso daí para fora outra vez. Trabalha com isso. E você acha que parou só nisso? Não. Tem mais algumas ainda. Nós temos mais algumas outras artes. E que tal essas outras 4 aqui? Não posso considerar isso como arte também? E por que não fazer uma dessas também? Ou várias dessas? Qual é o problema? Nós vamos trabalhando nas nossas profissões e esquecemos essa essência nossa. Isso é essência nossa. O nosso ser é permeado por isso. Traz isso de volta. Traz isso de volta. Aquele violão que você deixou de aprender, aprende agora. Vai atrás dele. E cadê o piano? Que você sempre pensou em fazer isso. Por que não pega ele? Mas o piano é grande. Hoje, meu filho, um piano, você consegue trazer um pequenininho, inclusive dobrável. Você dobra o teclado e funciona com uma perfeição. Você não tem mais desculpa, não tem um espaço em casa. Você só vai encher o saco dos outros, mas tudo bem. Mas não precisa ser algo melódico. Pode ser uma escultura. Pode ser também. São artes cênicas, por que não? É a expressão corporal pura. E por que não volta a fazer isso? É a arte que existe dentro de nós. Deixa fluir isso. Faz um bem danado. Arte marcial, as lutas, Depende da arte marcial. Depende da arte marcial. Algumas mexem sim nesse sentido. Outras não recomendo. Jiu-jitsu não cai aqui não. Boxe também não cai aqui. Não entendi? Por isso que eu falei, algumas artes marciais te remetem para isso, aí legal.
Uma que eu acho que mais trabalha isso daqui, como arte marcial, é o Aikido. Essa que mais trabalha, que pega a energia e usa a energia do adversário, não a sua. Você canaliza a energia dele e usa a seu favor. O judô também ajuda bastante, ele seria a segunda opção, o judô. Primeiro o Aikido, depois o judô, Kung Fu viria um pouco na sequência, mas o problema é, você vai aprender uma arte marcial para quê? Olha a pergunta. Para que você vai aprender a arte marcial? Se você for trabalhar o equilíbrio, trabalhar a filosofia, legal. Agora é para você ficar, é isso para enfrentar os outros? Não, espera aí, então já pegou outro caminho. Aí não é isso que eu estou falando. Capoeira também, trabalha muito esse movimento. Mas a pergunta continua a mesma. O Tai Chi também. Mas a pergunta é, para que você está fazendo essa arte marcial? Para quê? No caso, é equilíbrio, né? Tá. É o caminho da arte, tá vendo? É o caminho da arte. Agora, se é para a questão de, sei lá, ser mais forte que o outro... Não, peraí. Aí você já desvirtuou a essência da arte, que não é esse o objetivo. Tá? Aqui a gente tem bastante coisa das músicas, né? Eu não vou me ater muito a isso daqui. O que queria mostrar bem para vocês, aquilo que a gente tinha falado um pouquinho antes, a questão funcional, não é? Aqui só separando um pouquinho o que é melodia, né? O que é harmonia e ritmo. Não sei se vocês conhecem um pouco essa parte técnica. Ela podia explicar melhor para mim. Não. Dá para ler isso daqui, pessoal? Aí no fundo? Dá? Quem tiver meio míope, vem aqui na frente. Não tem problema. É muito interessante que estas designações são designações nossas, tá? O universo não funciona bem assim. Mas se eu consigo entender um pouco isso e traduzir isso para uma melodia, traduzir isso para uma música, você consegue o quê? O seu equilíbrio e o equilíbrio do seu entorno. E aí, em torno que eu estou falando o quê? O equilíbrio da sua casa, o equilíbrio ambiental e das pessoas com quem você vive. Inclusive de bichinho, tá? Os bichinhos gostam dessas coisas, e muito. E agradece quando você põe uma música suave, não o seu rock pesado. Tem diferença gritante no campo de energia que você gera. Vocês gostam de rock and roll? Ou aquele batidão? Do que vocês gostam? Não, tem rock and roll, se bem que eu já li que vai com rock and roll, vai lá. ela é destrutiva, é uma energia degradável. Bastante. Nós temos alguns... Esse negócio está torto, não está não? Alguns desses autores aqui eu acho que vocês conhecem, né? Música brasileira. Não sei se vocês curtem algum desses. Tem alguns aqui que talvez vocês conheçam, né? Conhece mesmo? E esses daqui, vocês conhecem? Esse pegou. Ah, não é da sua época, né? Estou entendendo. Mas essa daqui é a base clássica, né? É a nossa base clássica. Mas eu conheço alguns. Isso. Aqui está na sequência. Se você for seguindo a sequência aqui, está o nome deles aqui, ó. Tá? Ele vem na sequência, de lá, da esquerda para a direita. Vai descendo assim, ó. Alguns são famosos, outros a gente não conhece, mas todos eles trabalham com um tipo de música que mexe muito com a gente. Mexe muito com a gente. Mais do que a gente pensa. A música era ambiental. Sim. Bastante. Artes visuais. O que mais eu preciso aqui? A música ligada, né? Em comerciais e tudo mais. Sempre existe essa conexão muito forte. Tá? Se usa para vender coisas, né? Vocês conhecem esse cara aqui? Parece, né? Não é não. Não é não, é só uma imitação. Também é usado para aeronaves, né? Aqui é a música um pouco mais... Essa senhora aqui. Olha a frequência
que acaba afetando os nossos chakras. Olha a frequência, que é isso que eu falei para você. Qual é a frequência que você vai trabalhar para ativar cada um dos chakras? Né? Então, quando você vai, aquilo que eu falei para vocês antes do almoço, quando você vai num terreiro de Umbanda e gosta do atabaque, tá? Via de regra, ele bate nessa frequência aqui, ó, que é o Dó, ou seja, ativa o chakra básico seu. Como nós gostamos de energia mais densas, mais pesadas, porque se for num centro kardecista é muito molinho, né? A gente não lida muito bem com isso, tá? Eu gosto de coisas mais pesadas. É mais pesada? Então eu preciso de energia mais densa. E o que é energia mais densa? Frequências mais baixas. Eu adenso e trabalho melhor em lugares assim. Nós somos assim. Agora, você quer melhorar espiritualmente, você quer melhorar a sua frequência, quer se desenvolver espiritualmente, olha a frequência que você tem que buscar. Ó. Tem que subir. É o clássico do dia do jazz, são nas frequências mais altas. Daqui para cima. A frequência do universo é 432 Hz. Essa é a frequência do universo, que por acaso pega o nosso laríngeo e frontal. Ele trabalha os dois aqui. Uma pergunta, o Om, que é o lá. O Om que a gente pratica no yoga, os instrutores dizem que é um som, não é que ele apenas, é o som do universo. Parece que é uma frequência alta. E aí está o tipo de música que você escuta, o tipo de batida que você gosta. Se é piano, se é guitarra, se é flauta, se é sopro, enfim, corda. Do que você gosta. E cada um deles vai mexer com uma frequência sua. Vai mexer com uma frequência. Que é o tipo de energia sua hoje. É sua energia hoje. É possível mudar? Sim. Você tem que passar por uma nova vibração. Os seres iluminados, que eles têm dificuldade, inclusive de adensar, de incorporar ou até de se manifestar, eles têm frequência muito alta. Eles não conseguem se aproximar de nós. Eles mandam um intermediário, que ele consegue adensar e se aproximar. Agora, quando você traz alguém ou tenta se conectar com uma entidade da grande fraternidade branca, por exemplo, tá? Eles trabalham de 600 a 800 ciclos por segundo. Não dá para acompanhar eles. Está fora da nossa frequência. E os mantras? Os mantras eles ficam mais ou menos de 400 a 500 Hz. Dependendo do mantra. Quando você vai incorporar uma entidade chamada Exu, você conhece isso? Já ouviu falar? Tem medo disso? Não. Tem medo? Não? Na boa? Que bom, né? A frequência dele gira em torno de 293 e 261, gira em torno disso. Essa é a frequência dele. Que tem a ver com as notas musicais. Sim, sim, sim. Bem isso. Agora vou receber um preto velho, é assim? Preto velho não vibra nessa vibração não. Ele está aqui para cima. Ele está vibrando para cima. Isso é outra coisa. Mas ele vibra para cima. Esse é o natural dele, né? É o natural dele. A fraternidade branca, 500, 600 Hz, 700, 800, eles vibram por aí. Comandantes estelares, em torno de 600 a 700 Hz. Jesus, mais ou menos 2000 Hz. Fica difícil. É assim. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas. Tinha um lugar aqui que falava das... A dança também é muito importante, né? Sim, a dança também é muito forte. Onde é que fala aqui dos tons?
Oi. Fala. Ah, tá aqui, ó. Aí a gente vai fazer um mantra em casa, eu começo a fazer um. Só que eu tô fazendo sem saber a afinação, sem saber como funciona isso. Você pode, na verdade, estar desregulando os chakras em vez de regular os chakras. Se você não sabe exatamente o tom ou a vibração que você tem que escutar uma música ou fazer um mantra em casa, é melhor não fazer. Porque o objetivo seu é equilibrar, ficar em êxtase, esse é o seu objetivo? Pergunta é, você está com a vibração certa, ou expressando, ou escutando a música para fazer isso? Ah, não está? Ou você não sabe? Então não faça, porque você pode desregular mais do que regular. Tem que conhecer um pouquinho dessas frequências. O que é que você quer ativar em você? Tem que entender disso. E aí tem que estudar música. Tem que estudar música, a frequência das músicas. Dá uma lidinha nesse vermelho aqui, ó. Dá uma lidinha nesse vermelho. Isso é as frequências que você vai acessando. Dá uma lidinha nesses vermelhos. Aqui, que eu falei, os sons dos tambores. Tambores é o quê? O atabaque é bem isso mesmo. Você puxa e vai. Chakra básico, zenésico, puxa forte. Por isso que a gente fala que os trabalhos no terreiro de Umbanda é mais intenso. Os chakras superiores também entra a música clássica? Música clássica, New Age também, né? Você pode trabalhar, são os chakras mais elevados. Tá? Você consegue equilibrar eles num nível bem mais elevado, mais sutil, né? Pode-se dizer assim. Bem alta, violino, sim. Quando, por exemplo, você pega um mantra Hare Krishna, que é a mirdanga, que é o tambor, e tem a flauta também. Na verdade, você está ativando vários ao mesmo tempo. Aquilo que a gente chama de ativação múltipla. Você ativa os chakras mais nobres, os intermediários, que são os emocionais, e os básicos. Você ativa os 3 de uma vez só e equilibra rápido. Mas você tem que saber a sequência certa de fazer. Porque se você errar a sequência, em vez de você equilibrar, você embaralha tudo. Aí não deu certo. E não é qualquer lugar que toca essa sequência correta. Não é qualquer lugar. Não é. Tem uma sequência bonitinha, certinha para você tocar. São poucos. Se você for num terreiro de Umbanda, tem cara que é muito bom, e normalmente tem que ser homem. Mulher não funciona bem no atabaque. Não funciona. São casos raríssimos uma mulher tocar bem um atabaque. Mas é caso raro, tá? Isso é raridade. É raridade ter uma mulher tocando atabaque. É raridade. A maioria são homens, e não é qualquer homem que consegue tocar, sabe? Aquele atabaque de puxada mesmo, de gira, não é qualquer homem. Tá? E ele tem que mais ou menos acontecer o que acontece com essa daqui, ó. Quando ela vai tocar uma música, ela vai, sei lá, compor alguma coisa, ela entra no... E o cara do atabaque, ele tem que entrar antes de começar a tocar. Senão, não vai sair as notas corretas. Não saem as notas... É como se ele tivesse incorporado batendo o atabaque. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Aí funciona bem. Dá umas puxadas que você vê médio balançando para tudo quanto é lado. Só da batida as pessoas já balançam. E vem mesmo. Sim. É muito forte essa puxada, é muito forte. Então a gente acha, não, mas é só um tamborzinho lá, vai nessa. Você não imagina a força que tem uma batida de uma pessoa, sabe, bem concentrada, bem afinada, batendo um atabaque. É muito forte essa energia, é muito forte. Ele faz dentro, mas o cara tem que estar dando, como é falar, a frequência. Ele dá a frequência. E aí você entra na harmonia e puxa. Funciona bem. Leram aqui o vermelhinho? Deu para entender um pouquinho? É o tipo de melodia, o hertz, enfim, como é que funciona? Eu tenho uma sequência aqui, deixa eu ver se dá. Aqui dá para ver mais ou menos, né? Aquilo que a gente chama de chakras, né? Os instrumentos e o tipo de raio, né, que acaba acessando, que é da fraternidade. Tudo bem, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Você precisa tocar a flauta. Eu preciso disso daqui, ó. E tem que ser de madeira. Tem que ser flauta de madeira. Você entendeu, né? Tem que ser flauta de madeira. E ele mexe com o 7º raio, que é o chakra da alma. Tem que puxar ele.
Deu para entender um pouquinho aqui, que está aqui? O tipo de aparelho, pode-se dizer assim, né? Os chakras que são afetados e os raios. E esses raios têm a ver muito com aquilo que a gente chama de iluminação, né? Os raios da grande fraternidade. Primeiro raio, segundo raio da fraternidade, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo raio da fraternidade. Esse chakra da alma, qual seria? Não, é um chakra que fica aqui em cima. Não é bem o coronário, mas podemos dizer que é o coronário. Pode chamar ele de coronário. Não é ele, mas deixa assim. Sim, nós temos mais uns 8 para cima. Para cima. E mais uns 7 para baixo. São os 7 principais. A gente fala desses 7 principais. Mas nós temos para cima mais, bem mais, e temos bem mais para baixo. Tem que estudar sobre chakra. Isso é chakra. É só chakra. Deu para entender um pouquinho aqui? Eu só queria colocar umas músicas aqui para vocês verem a diferença que existe. Posso tocar a sua em flauta? Eu vou deixar esse material aqui também. Depois tem umas referências aqui. Depois, se vocês quiserem, você pega essas referências.
A original dessa daí, ó, acho que é essa daqui, ó. Essa daqui é sem orquestra. Vê o que vocês acham dessa daqui, ó. Se vocês conseguem sintonizar. Vou colocar uma popular aqui. Vê se vocês gostam disso. Deixa eu parar aqui. Vocês costumam cantar? Canta ou não? No banheiro? Pode ser. Não tem problema não. Existe um probleminha aqui. Nós temos aquilo que a gente chama de presente, passado e futuro. Ok? Em média, temos o que? 70% do nosso tempo é gasto aqui, ó, com o nosso passado. Aqui, mais ou menos, 25%. E aqui, sobrou 5%. Aqui significa depressão. Também significa o quê? Mágoa, raiva, ódio. Aqui, ansiedade. Medo também está aqui. E o que está aqui? Felicidade.
amor, equilíbrio, 432 Hz. 432 Hz. Então, o equilíbrio nosso, eu preciso estar trabalhando com essa energia aqui de 432 Hz, que é a energia do universo, a luz do universo, música do universo. Ele me traz para o presente. E para criar uma música, ser criativo ou viver feliz, só é possível aqui. Aqui não tem criação, nem aqui. As duas pontas não servem. Só que, em média, olha quanto tempo eu fico preso ao meu passado. Ao meu passado. Não é passado dos outros, é o meu passado. Vinícius de Moraes falava que para o samba precisa de um pouquinho de tristeza. É? Não é verdade isso, né? Ele gostava de malhar mesmo, né? É isso que ele mandava ver. Mas ele era muito inteligente, um grande poeta. Sim. Ele poderia ter feito melhor algumas coisas, porque o espírito dele veio preparado. Ele não precisava de aditivos para fazer o que ele fazia. Mas eles acabam se perdendo, tipo, Sim, infelizmente. Sim. Muitos artistas, né? E não estou falando só músicos, né? Estou falando de artes plásticas, enfim. Eles acabam se perdendo, eles vêm preparados para isso, tá entendendo? Eles vêm preparados para ficar aqui, ó, para trabalhar forte a criatividade, certo? Trazer essas energias do universo e realizar aqui, eles vêm pronto para isso. Mas tem um probleminha que pega a gente no meio do caminho, que tira a gente do presente, né? Tira a gente daqui e me remete para as beiradas, para cá ou para cá, que é o que a gente chama de concha astral mental. Isso daqui refere-se, vocês sabem os corpos que nós temos? Nós temos os corpos átmico, búdico, mental superior, essa é a estrutura setenária que nós temos, 7 corpos, para a gente ficar aqui. Se isso daqui não existe, nós não estamos aqui, a gente fica fora daqui. Quando nós falamos essa parte aqui que é o problema nosso, tá vendo? Esse bloco que é o problema. Aqui estão os karmas. Aqui estão as nossas emoções. Aqui está a nossa energia. E aqui a nossa manifestação. Manifestação ou ação, que seja. Quando a gente fala de concha astral mental, eu estou pegando esse cara aqui, ó. Esses dois caras aqui, ó. Estou pegando esses dois aqui, ó. O que acaba acontecendo? Da palestra da manhã, eu me vicio em certas emoções e transmito essas emoções para quem? Para o meu mental inferior. Só que o meu mental inferior, ele representa os karmas, quer dizer, as outras vidas, eu carrego tudo nele. Então, se eu estou viciado em determinadas emoções, o que acontece? Eu jogo ele para o mental inferior, próxima encarnação, venho com a mesma emoção, a mesma coisa, igualzinho, e não solto. E ele cria um ciclo fechado, como se fosse uma concha, uma conchinha fechada, astral mental. E aí você não consegue mais separar o que é um e o que é outro. E fica repetindo a mesma coisa, a mesma coisa. Esse ciclo de quebra aqui, ele demora em torno de 1000 a 1500 anos para ser quebrado. Mais ou menos de 18 a 25 encarnações. O uso da droga, ele pode ser considerado uma maneira de você criar emoções, por exemplo?
Sim, toda droga causa uma emoção de dependência. Eu jogo ele para o mental inferior, fico dentro da concha repetindo várias vezes o mesmo consumo de drogas, mesmo tipo de emoções. Entre encarnações, vou fazendo assim. Repito ela várias vezes, várias vezes. Várias vezes. Você não acha que hoje, bem recentemente, essa estatística está havendo uma multiplicação muito grande no mundo de seres buscando o autoconhecimento, elevação da consciência, descobrir o seu ego exterior que é ruim, né, começar a glorificar o interior, quer dizer, pessoas se elevando, melhorando, tudo mais. Eu tenho a impressão que as pessoas, muito importante é o aqui e agora. Sim. Elas certificam. Eu tenho que ficar agora, eu tenho que ficar no aqui. Será que no aqui. 5% se não está mudando não vai mudar rapidamente? Na verdade está piorando. Está piorando? Posso desenhar aqui desse lado? Vocês conhecem um lugar chamado Umbral? Vocês lembram dele? Você lembram do Umbral? Vocês lembram disso? Não? Não, eu não vim de lá, não. Eu não vim de lá. Vim numa colônia, passou uma nave espacial aqui, me desceu, eu vim aqui na boa. Foi assim? Tá. O que acontece no Umbral? Nós temos uma escala do Umbral de 7 níveis. 7 níveis. 7 níveis no Umbral. Os umbrais mais densos, que são os de baixo, principalmente os 3, 4 níveis mais inferiores, eles estão sendo eliminados. Só que uma boa parte dessa não é para ser mandado embora. Tem que reencarnar. Aí o negócio entorta. Não dá tempo de trabalhar esse pessoal daqui de baixo. Não dá tempo. Eles vêm, são resgatados, são trabalhados, não é nem numa colônia, é naquilo que a gente chama de posto de atendimento. Como se fosse um posto de intendência, sabe, no meio da batalha, assim, abre aquelas barraquinhas lá, só dá uma garibada e volta. É assim, é mais ou menos isso. São retirados das zonas umbralinas, você dá, logo, trata um pouco, mas é questão de meses, encarna. E vão nascer como nossos filhos. Qual é a moral que eles têm? Nenhuma. Qual é o apelo emocional que eles têm? Muito grande. Sabe lidar com as emoções? Não. São difíceis de lidar. Inteligência muito forte, tem uma inteligência muito grande, mas vazio de sentimento. Não tem sentimentos para lidar muito bem. Só que eles estão vindo. São nossos irmãos. A gente precisa dar um jeito de ajudar isso. E a tendência deles é empurrar ou para cá ou para lá. Eles não vão ficar aqui. Não fica. Por isso que eu falei, eu acho que isso está piorando em vez de melhorando. Mas em contrapartida também tem as crianças cristais também, né? Essa denominação não existe. Isso é criação dos americanos. Também é criação dos americanos. Eles são bons para inventar nomes. Mas essas crianças, por exemplo, que você mostrou no vídeo, que já nascem cantando, são iluminadas, pra gente arrepiar. Sim. Parece que elas já vêm. Eles não têm essa designação. Eles não têm essa designação. São os artistas que estão vindo. Nós estamos entrando numa nova era do Renascimento. Lá atrás. 1500, 1600. Nossa história já teve isso. Grandes inventores, grandes artistas. Está vindo uma leva novamente desses seres. Eles são os cristais? Não, não é. Isso é uma definição americana, índigo. Mas são crianças diferentes? São diferentes. Mas a maioria não é do nosso umbral. A maioria veio de fora. Veio de fora. Está vindo para ajudar. Se a Terra vai se tornar de regeneração, esses espíritos não teriam que ir para outros órgãos ao invés de vir para cá? Uma parte vai ser encaminhada. Como se fosse a última chance, né? Sim, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Eles têm que ter mais chances. Eles têm que ter mais chances. Mas uma ou duas vezes eles vão voltar. Então vai dar uma mexida aqui? Vai, é o que está acontecendo. A população está crescendo assustadoramente. Tá? Mais gente, tá. Mas é todo mundo bonzinho? Não, não é todo mundo bonzinho, não. Mas eles precisam de uma chance. Precisa de uma chance.
E nós, que teoricamente conhecemos um pouquinho mais, temos que ajudá-los. Tendo paciência. Sem brigar com eles. Eles vão ser nossos filhos, dá para entender? São nossos filhos. São nossos filhos. Cuida. Da melhor forma que você puder cuidar. Cuida. Vai encostar a criança em você. Encosta. Encosta. Fala, mãe. Os registros acásticos, o que tem eles? O registro acástico, eles estão aqui no mental superior e inferior, eles estão nos dois. Aqui é o meu mental concreto, aqui é o meu... Não, o contrário. Aqui é o concreto, aqui é o abstrato. Tá? Então todo o meu registro acástico está aqui, ó. Que é de todas as minhas encarnações. Estão aqui. A parte boa das minhas encarnações está no mental superior. E a parte ruim está no mental inferior. Sim. Isso daqui é meio que anulado por algum tempo. Depois volta. É natural ser a abertura dele? Sim. Natural. Hoje, cada vez mais, as crianças ou os adolescentes, isso daqui vai sendo liberado cada vez mais forte. Ou seja, você vai lembrar. Só que não lembra do detalhe, você lembra da emoção envolvida. Aí você fica perturbado. Mais ou menos isso. Mas é mais forte que isso. Mais forte. Nós chamamos de mediunidade. Nós chamamos de mediunidade. Cuida dela. Cuida dela. Porque senão desmonta você. É isso que causa essa preocupação com os artistas. É isso. Eles vêm com uma carga neural muito forte, mais ou menos um caminho bem desenhado, tá? Só que começa a ter essas perturbações. Consequentemente, envereda por algumas coisas que não poderia fazer. Ou seja, envereda pelos vícios. Aí derruba. Aí derruba. Aí esses 7 corpos são correspondentes aos 7 chakras. Não. Cada corpo desse tem 7 chakras principais. Cada corpo desses são 7 chakras principais. Aqui eu estou falando... Aqui eu estou falando da 7ª dimensão. Aqui eu estou falando da 6ª dimensão. Esses dois aqui são 5ª dimensão. Esse daqui é 4ª dimensão. Esses dois aqui é 3ª dimensão. Cada dimensão, 7 chakras. Isso daí faz parte do nosso corpo. Todos nós temos que ter isso, senão a gente não encarna. É como se fossem camadas. Então, poderiam ser colocadas. Você já foi numa usina hidrelétrica? Já viu uma usina hidrelétrica? Produzindo energia, aquelas turbinas gigantescas. Você já imaginou essa energia chegando aqui? O que acontece? O que aconteceria com esses aparelhos aqui? Explodiria tudo, não explodiria? O que precisa acontecer desde a usina até chegar aqui? Você não tem que colocar transformadores, torres, você não tem que, sabe, diminuindo a potência, você não tem que ir fazendo isso? O que são os nossos corpos? Nada mais do que isso. Porque antes desse átomo, quem é que tem aqui? O Espírito, o meu Espírito. A energia de um Espírito, um único Espírito, teria a energia suficiente para sustentar a cidade de Porto Alegre durante 1 ano. Um único Espírito. Isso seria de dentro para fora, de fora para dentro, ou não tem? Não existe isso. Aqui, nessas dimensões, não tem dentro, fora, nem em cima e embaixo. É uma coisa tudo ao mesmo tempo. Então eu preciso, tá vendo, de corpos para diminuir a intensidade que vem do Espírito, senão me queimaria aqui, ó. Me queimaria aqui. É nada mais do que transformadores de energia. Simples transformadores de energia. Vai adensando, vai adensando, vai adensando. Aí eu consigo me manifestar aqui, ó. Se essa energia pulasse tudo isso, ou seja, não tem corpo, vem direto, isso aqui é torrado. Literalmente torrado. É o campo de energia que o nosso espírito tem. Independente se é um espírito bom, não interessa isso. Mas é o campo de energia que a gente gera. Então precisa desses corpos para ir, sabe, diminuindo o fluxo de energia até chegar aqui na nossa manifestação. O desencarnado só não tem esses dois aqui, tá vendo? Esses dois aqui o desencarnado não tem. Nós perdemos esses dois, perde o etérico e o físico. Então ele não está submetido à lei do espaço e tempo, no caso?
Não. O que acontece é o seguinte, tá? Como nós normalmente estamos presos nessa concha astral mental, esse corpo astral, ele vai tentar replicar o que está aqui, ó. Ele vai tentar fazer isso. Então eu estou na quarta dimensão, que não estou sujeito mais ao espaço-tempo, mas eu vou fazer de tudo para continuar no espaço-tempo. Aí melou. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou sofrer, eu vou sentir fome, eu vou querer voltar a trabalhar, tá? O trabalho normal que eu tenho. Não é possível. Aí o espírito tenta usar o nosso escolho de Ele tenta usar de alguém. Aí eu vou encostar em alguém para sentir a mesma coisa. Eu desencarnei e não aceito o desencarne. O que eu vou fazer? Continuo indo trabalhar, pego o ônibus, vou de carona com você. Aqui não tem metrô, né? Porque o metrô de São Paulo é dose. Eu não sei se tem mais encarnado ou desencarnado lá dentro. Aqui tem uma montoeira de gente andando. Não é assim? Ele pega o ônibus com você e senta do seu lado. Ainda você vai e senta no colo dele. Ele fica louco da vida. Ele faz isso. Ele sente como se estivesse aqui, ó. Ele sente como se estivesse aqui. Porque ele está preso à matéria. Ele está preso à matéria. Ele não aceitou. Ele não aceitou o que foi. Ele não aceitou. Continua trabalhando, sentindo as mesmas coisas. Tem vontade de ir no banheiro. Olha só. Ele precisa? Não. Mas ele precisa tentar ir no banheiro. Vai ter fome, vai ter frio. Precisaria ter? Não. Não existe isso lá. Mas ele tem as mesmas sensações. Não entendi? Você tem medo de espírito? Se manifestasse agora um espírito aqui, você ficaria na boa? Estou falando agora. Se manifesta um espírito aqui, você ia ficar assim na boa? Oh, legal! Há quanto tempo você ia fazer assim? Ou você ia... Não, nenhum dos dois, eu ficava um pouco chocado, assim. É mesmo? Eu sou um bandista com drogas. Sei. A maioria de nós tem medo terrível de espírito. Então, olha só, eu desencarno, aí eu vejo um espírito do meu lado, o que eu faço? Eu saio correndo. Você acha que eu vou esperar? Quanto tempo? E ainda eu vou ver pessoas que já morreram, que eu sei que morreu. O que eu vou pensar que eu estou percebendo? É um espírito. Como eu sou um cagão, o que eu faço? Saio correndo. Básico. Aí você fala, mas você não foi resgatado? Só tinha espírito lá, eu saí correndo. E não percebe que eu também sou um espírito. Já desencarnei. E ainda vem aquele túnel de luz. Vem alguém da sua família, que você sabe quem é, te convidando, vem comigo. É uma assombração. Sai que sai. Então tem que ser eterno mesmo. É assim que se perde, então, esses espíritos. Você perde e aí você fica vagando. Então, tem uma dúvida. E ainda eu volto para casa, porque eu não entendi o que aconteceu. Aí eu volto para casa, falo com meu marido, falo com a minha esposa, falo com meu pai, e ninguém me responde. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que eles não gostam mais de mim, porque não conversam mais comigo. Tem o filme Sexto Sentido. Eu ia falar disso. Como é que eles manipulam o livro lá, que você já está na outra dimensão? Como assim? Aquele filme Sexto Sentido, que eu assisti semana passada. O cara morreu, né? Assassinado. E ele não percebeu que tinha morrido. Ele ficou vivendo ali, só que tinha uma criança que ele via ele. Sim. Mas como é que ele na casa dele ele manipulava a matéria ali? Não, ele não manipulava. Ele folheava ali. Ele plasmava isso. Ele plasmava do lado dele. Ele não manipula, você não consegue mexer no material. Parece, lembrando que ele tentava abrir a porta, não conseguia. Não consegue, mas ele plasma um livro, ele plasma uma roupa. Ele vai plasmando, a mente vai Você falou fazendo que isso. Manifestações paranormais, você tem porta fechando, porta abrindo, Aí precisa ver se é um espírito ou é você mesmo. Porque vários que estão aqui são espíritos ou médiums, né, de efeitos físicos, que é um tipo de mediunidade. Basta você estar no local, as coisas começam a acontecer. Inclusive queima celular, a televisão liga e desliga sozinho, mas é porque você está lá. Se você não tivesse, não aconteceria isso. Em alguns médios, por ser mais ostensivo ainda, começa a pegar fogo sozinho nas coisas.
Aí você fica apavorado, né? Acho que tem um espírito ruim. O espírito ruim é você, que está lá e não percebe que seu campo de energia está mexendo com tudo, que é um médium de efeitos físicos. E vários aqui têm isso daí. É um médium de efeito físico. Não consegue ficar na sua caixinha, expande demais o seu campo vibratório e aí começa a interferir em tudo. Quando você passa em um lugar onde tem algum aparelho ligado, dá uma distorção vibratória. Aí você fala, esse aparelho não presta, ou desliga. Você nunca queimou um celular, né? Então. Trabalha na desobsessão. Para doar energia, para dar passagem, para descarregar esse campo de energia, aí você equilibra. Procura a casa dela. Vai dar certo. Só mais uma pergunta para em relação. Ou vai lá em São Paulo, pode ir lá em São Paulo também, vai lá, a gente dá um jeito. Esse búdico e átmico, as palavras têm alguma relação, no caso búdico, com o Buda? Não, E o tem nada a ver. átomo com o átomo? Não, nada a ver. Aqui são termos orientais, hindus para serem mais exatos, tá? Que usa essas denominações aqui. Ó. A gente só ajustou isso. E aquela questão do mesmo fantasma, que eu ouvi isso muito também. Quê? Não tinha a perna dele, mas ele sentia a perna dele. Existe isso, né? A pessoa amputa a perna, amputa o braço e ainda continua sentindo. Teria alguma relação com o espírito? Quando eu amputo a perna, ou tiro algum órgão, uma cirurgia qualquer, olha onde eu estou mexendo aqui, ó, no etérico e no físico. E o astral? Ela continua lá. A perna está lá no astral. Direitinho, do jeitinho que está. Aí você fala, estou com coceira na perna. Ainda fala isso, eu sei que fala. Fala, a minha perna está coçando, ou está doendo. Por quê? Você sente isso, mas é do corpo astral. A perna continua lá. Então, quando eu tiro um órgão, certo? Ou vou fazer uma cirurgia, porque aquele órgão está me atrapalhando, está cheio de bolinhas, umas bolinhas estranhas lá. Tá? Vou fazer uma cirurgia, vou fazer, sei lá, uma cirurgia mais radical, porque tem câncer, tem bolinha, enfim, tem umas coisas esquisitas lá. O grande dilema é o quê? Você está vindo e cortando aqui, ó. Quando você corta do físico, o etérico também se desfaz. O problema é, o astral continua. Então, quando você faz uma cirurgia de câncer, por exemplo, você resolveu o câncer aqui, porque você tirou o órgão que estava afetado, eliminou as células, legal. Aqui, a pergunta é, tem câncer aqui no astral? Sim, é daqui que vem o câncer. O câncer não é no físico. Não tem câncer no físico. E na verdade o câncer nem vem do astral, o câncer vem do mental. Aí você fala, eu faço uma cirurgia, tiro o órgão, tiro aquilo que tem, legal. Mas o câncer está aqui e está aqui, está nesses dois. Você fez alguma cirurgia aqui? Não. Então ele vai voltar. Mas eu fiz químio, eu fiz rádio, fiz um monte de coisa de procedimento e ele volta. Você fala, mas por que voltou? Não deveria voltar. Eu fiz tudo o que precisava fazer. Você fez tudo o que precisava fazer aqui, ó. E aqui, você fez? Não, ele volta. Ele vai voltar. Isso que dá metástase, né? Metástase é a descrição clínica aqui. O que acontece lá, na verdade, é o quê? As energias astralinas ou do mental continuam lá igualzinho, não mudou nada. Você só tirou um órgão, só que a energia continua lá, ó. O órgão afetado está lá no astral. Bom, se aquele órgão físico não tem como se manifestar, ele vai despejar aquele morbo astral para outro lugar. Ele vai fazer isso. Aí vai se manifestar na corrente sanguínea, em outro órgão, sei lá, ele vai se duplicando. A gente tem que... Nós precisamos tratar do físico, mas hoje a medicina não pode mais se ater somente a cuidar do físico. Tem que cuidar do físico, do astral, ou seja, do espiritual, precisa cuidar disso, e do psicológico. Se você não trabalha com essas três linhas, me desculpe, o tratamento foi meia boca. Ponto. Grande probabilidade de voltar tudo outra vez. Grande probabilidade de voltar tudo outra vez. Entrando nesse negócio de cirurgias e tal, A gente está falando de música. Vamos ver se eu... Qual que é a minha garrafa aqui? o meu irmão fez a bariátrica. Ah, bariátrica? E ele teve depressão, foi isso. E eu penso que muita gente faz bariátrica e tem depressão. Justamente porque mexeu no físico e não mexeu no... Não, isso é outra coisa que aconteceu. Físico
Isso é outra coisa que aconteceu. A pessoa que faz uma bariátrica, por quê? Porque ela quer emagrecer. Então o processo é o quê? Eu tenho uma grande quantidade de dopamina sendo gerado pela alimentação, ok? Então eu me alimento em excesso, gera uma grande quantidade de dopamina, que é um neurotransmissor, para me dar o quê? A sensação de prazer, eu fico saciado, ponto. Como eu sei que fisicamente me faz mal, eu preciso emagrecer, tá bom, eu entendi, vai lá, faz uma bariátrica. A pergunta é, você regulou a quantidade de dopamina do corpo seu? Não. Então o que acontece? Olha a sequência que vem. O meu corpo entra em abstinência de dopamina e ele pede o quê? Uma reação minha. Como eu não dou para ele o alimento, porque eu não consigo dar o alimento e eu não acho uma porta de saída, o que eu faço? Entro em depressão, que é isso que eu falei aqui, que a depressão também me gera dopamina. Aí eu fiquei o quê? Equilibrado. Você tem outras alternativas, mas nós procuramos sempre a via mais fácil. Sempre a via mais fácil. Que a gente chama de glutonice, certo? Ela é um vício. Eu fico viciado, mas não é viciado na comida. A comida é só um instrumento para fazer o quê? Para me saciar via dopamina, que é o neurotransmissor usado em grande quantidade, que a gente estava falando um pouquinho de manhã sobre isso. Agora, tirou o efeito, porque fez a cirurgia, você não come mais, não despeja aquela grande quantidade de dopamina, tá, e aí, da onde eu vou arrancar a dopamina? Eu tenho que achar alguma forma para gerar essa grande quantidade de dopamina para ficar bem. E qual o meio que ele encontrou? Via depressão. Tinha outra saída? Ah, tem. Tem outra saída sim, que vai gerar essa mesma satisfação, que não é via comida, não é via depressão, mas poderia ser através de um esporte, poderia ser através de uma arte, sei lá. Você poderia trabalhar isso, geraria a mesma satisfação e a dopamina ficaria bem. E ele ficaria muito bem e ainda feliz. E não estragaria a vida de um monte de gente em volta. É assim? É excelente. Por isso que a gente colocou meio na sequência, a arte é uma ótima ferramenta para fazer o quê? Tirar os vícios da frente. Então use sua criatividade. Sem estímulos externos. Sem estímulos externos. E você tem que estar aonde? No presente, para trabalhar essa frequência aqui, 432 Hz. Estando no presente, a criatividade, o equilíbrio vai emanar e você se torna um ótimo artista. Independente da linha artística que você quiser trabalhar. Pode ser a música? Pode ser, porque a música a gente escuta, canta, fala. Mas pode ser outra linha artística qualquer, que é aqueles 7 tipos de artes que eu coloquei para vocês. Ou aqueles 12 lá. Escolhe um deles, trabalhe em cima disso, você vai se sentir bem. Faz parte de nós isso. Põe isso para fora. Oi. Mas no início você disse que não é legal ouvir rock. Você está generalizando? Queen, por exemplo, é porque assim, mostrou lá. Eu gosto do Queen, tá? Mas eu sei que tem um problema aí. Mostrou também, né? Tem o rock nacional. A Rita Lee, o Paulo Seixas também estavam nessa linha. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui, só para... Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera. Não sei se vocês conhecem esse material. Esse Masaru Emoto, certo? Ele fez um estudo de moléculas, música, trouxe isso para ver como é que organiza. Então ele fez um experimento, né, com água congelada para medir exatamente, tirando fotografia da parte molecular da água, como é que ela se arrumava, ok? Como é que ela se orientava. Então antes de uma oração, tá vendo? Isso daqui antes do som da oração, ok?
essa era a molécula da água. Ele está pegando dessa represa aí de Fujiwara, que é uma represa relativamente suja no Japão, tá? Isso daqui antes do som da oração, ok? A mesma molécula com o som da oração. Só a oração, por enquanto. Ela parece que até um pingente, sei lá, você percebe que ele se organiza, ele fica organizadinho, bonitinho, tá? Isso só com a oração. Parece uma joia, né? Agora aqui, ó, um sol de Bá, ok? Olha como fica a joia. Também organizado. Tudo bem? Agora aqui, ó. Pode ser um heavy metal? Olha como fica a molécula. E não é molécula diferente, é a mesma molécula, ok? A mesma, como se fosse uma gota de água. E ele colocando esses tipos de oração, som sobre ele, como é que ele se organiza? E é a mesma água, não mudou a água. Então olha como é que fica a organização. E aqui é um rock pesado, né? Pode ser assim. Existe rock não pesado? Você conhece um rock não pesado? Ah, entendi. Uhum, sei. A gente já vai chegar lá, Quando eu falo muito obrigado, pessoal, só de falar muito obrigado, olha o que acontece com a molécula de água. Muito obrigado. Muito obrigado. É possível falar muito obrigado? Só muito obrigado. Uma ameaça de morte. Quando nós sentimos uma ameaça de morte, tá? Olha o que acontece com a molécula de água. Fica mal, né? E aqui? Quando pronuncia isso, olha a pronúncia, olha o que acontece com a água. Só de pronunciar o nome dele, é só o nome dele. Olha a água na nascente aqui, tá vendo? A água de uma nascente, olha como é. Um cristal bonito, né? Isso é água de nascente. Então, aqui também tem um rio poluído, olha como é a molécula de um rio poluído. Sei não. Não, tem algumas, acho que uns 20 anos. Acho que uns 20 anos tem isso aqui. Isso aqui pegou na Antártida, sabe? No Oceano Antártico. Bem organizado também. Lá a água sempre é muito cristalina, né? A fonte de Lourdes na França. Olha como fica. Tá. Aí vem as perguntas que alguém me fez aqui, né? É isso? É isso que você perguntou? Então, a pergunta está aqui. E aí, como fica? Se nós temos 70% do nosso corpo, e às vezes até mais, né? Dependendo do tamanho nosso, se é água, como fica? Como fica a organização dessas moléculas? E é isso que causa doença, pessoal. A desorganização dessas moléculas que causa doença em nós. E que molécula que é desorganizada? A água. Então, uma curiosidade, quem pratica a bondade, o sagrado, ouve música num nível que não seja o rock, o heavy metal, por exemplo, mas pelo contrário, tem a saúde melhor. Não adianta eu fazer toda a lição de casa, estudar, fazer oração, se eu não me modificar. Não vai resolver, porque a cura é sempre de dentro para fora. Então eu posso orar, eu posso escutar música, posso praticar esporte, ter uma alimentação saudável, ser até vegetariano, até vegano, ok? Isso garante que você vai ter um corpo sadio? Não, não vai garantir. O que é que vai garantir? Tudo isso mais o seu pensamento e ação. Juntou tudo isso? Aí vai dar certo. Aí dá certinho. Se for só um pedaço desses, não garante. Hitler, ele era o quê? Vegetariano. Ele era até artista. Mas eu acho que ele fez algumas coisas estranhas. Então, cuidado com isso. Eu preciso ter ação junto com essas
questões de controle, de autocontrole. Eu tenho que ter ação e pensamento positivo. Aí eu fico bem, aí eu me equilibro. Na hora que a pessoa, por exemplo, vamos supor, o Fred Mercury vai ter meu ídolo, ele é rock, mas ele é rock de pontos clássicos. Só que o fato é o seguinte, né? Ele tinha alguns vícios do sexo e muitas drogas. A maneira que ele compôs a música do momento, ele estava alterado, então também influencia no momento que eu vou ouvir. Fred Mercury é uma das pessoas que também veio com e fez algumas escolhas que não poderia ter feito. Infelizmente caiu. E na época dele, não tinha remédio para HIV. Na época dele não tinha remédio. E ele caiu. E outros artistas também. Vieram preparados, vieram, prontos com a intuição, com a criação. Eles vieram prontos, não precisava nem estudar. Esses caras, eles não estudam muito, você repara. Não tem muita formação, mas eles são fora de série. Por quê? Eles já vêm preparados. E o grande dilema é o quê? Que escolhas a gente faz? É aí que está o diferencial. Que escolha faz? E qualquer um de nós tem um potencial incrível. Primeiro que nós não acreditamos em nós, já começa o problema. A gente não acredita na gente. E aí de vez em quando a gente tem que empurrar um ou outro aí. Vai que você consegue. Tá? Esse é o primeiro dilema. E o segundo dilema é o quê? Como manter a minha cabeça no lugar sem me desviar, sabendo que eu tenho que fazer algumas coisas. E todos nós, sem exceção, precisamos mexer nas nossas prioridades, que é um problema hoje. Nós precisamos mexer nas nossas prioridades. Infelizmente, a maioria de nós ainda está muito preso à questão física, à questão dos vícios, às questões materiais. Você fala, não, mas eu preciso disso. Sim, mas a gente precisa de pouco, na verdade. A gente não precisa de muito. Ah, não, mas eu preciso... Não, me desculpe. O ser humano, ele se adapta com pouco. E consegue, na boa. Eu não estou falando para você pegar tudo que você tem e dar para os outros. Não estou falando nada disso. Não falei nada disso. Só estou alertando o quê? Mexe um pouquinho nas prioridades. Trabalhe um pouco mais a sua parte espiritual. Porque essa parte espiritual hoje é o diferencial seu. De equilíbrio, de melhoria física, melhoria psíquica. Trabalhe um pouco mais essa sua parte espiritual. Coloca isso como uma prioridade para você. Porque a maioria de nós fala, eu vou procurar isso quando dá tempo. Não é assim que tem que ser feito nos dias de hoje. Ele tem que estar na sua agenda, ele tem que ter um dia certo, 2 dias, sei lá. Cada um de nós tem uma frequência diferente. Mas você tem que ter isso como uma realidade no seu dia a dia. Você tem que praticar isso. Por mais que você fala, eu não gosto de religião, me desculpe, fazer uma carreira solo, nenhum de nós vai dar certo, não consegue fazer isso. Você fala, não gosto de religião. Mentira, você não gosta de entrar nos eixos. É por isso que você não quer pegar nenhuma religião. É isso que você não quer. Porque realmente, quando você vai seguir uma religião ou uma doutrina, você tem que se adequar a ela. Ah, não vou fazer do jeito que eu quero. Bom, não é assim que funciona. Só que quando eu tenho que me adequar, eu tenho que rever alguns padrões mentais. Alguns padrões de procedimento. Que é isso que eu não quero fazer. E aí eu falo, essa religião é chata. Olha quantos dogmas tem, olha quantas cerimônias tem. Tá bom, e daí? O que importa é a fé que você tem. Se você acredita, vai dar certo, independente da religião que você tiver. Não interessa se você é católico, se você é evangélico, se é budista, umbandista, espírita. Não interessa o que você seja. O que interessa é qual é a fé que você carrega lá dentro. Isso vai dar certo. Isso vai funcionar. E para de falar, vou fazer minha carreira solo, não gosto de nenhuma religião. Me desculpe, você entrou num buraco do egoísmo puro. Sai disso. Procura um lugar. Porque a maioria de nós não consegue atingir as energias superiores se não for em grupo. Sozinho não dá. Você fala, eu conheço muito, estudei muito, já caiu, porque você é orgulhoso, você sabe muito e não sabe fazer nada. Espiritualmente falando. Procure um grupo, porque em grupo é mais fácil você ascender, é mais fácil você se conectar. A palavra religião nada mais é do que religar. Então tem que seguir alguma coisa para conseguir me religar. Porque a maioria de nós está desligado. E é muito interessante que quando eu desligo de cima, eu ligo para baixo. Imediatamente.
Não é possível ligar os dois. Ou eu ligo para cima, ou eu ligo para baixo. Então, para que lado você está ligando? Para cima ou para baixo? Deus não está embaixo, tá? No Evangelho a gente chama de você está orando para Deus ou para Mamon? Para quem você está orando? Os dois recebem orações nossas. Os dois. Aonde você está ligado? Deus ou Mamon? Parece que eu estou fazendo pregação aqui, né? É que a gente faz o Evangelho, né? A gente faz o Evangelho e nos Evangelhos a gente sempre discute bastante, tem uma plateia grande, mais ou menos umas 80, 100 pessoas cada vez. Flávia, você acha que você consegue uns... Quantas pessoas tem aqui? 40? Você conseguiria uns 40, 50 copos cheinho de água, bem cheio de água? É um teste com vocês. Esse é o teste. Vou pedir para que todos vocês pegam esse copo de água e tem que dar uma volta andando bem rápido em volta do quarteirão aqui. É possível? Sem derrubar a água. Você tem que vir com ele cheio. Você consegue fazer isso? Não, sem beber água. Não pode beber água, não. Só que você tem que saber, não é andando devagarzinho, não. Andando rápido. E para fazer isso, o que você tem que fazer? Você tem que prestar atenção, não tem? Tomar cuidado, não é isso que você tem que fazer? Ah, vai evaporar sim, aqui que vai evaporar. Você que vai beber. O que nós estamos falando aqui, pessoal? Quando você presta atenção no seu copo, você faz o que tem que fazer. Quando eu presto atenção no copo do outro, acabou a relação. Então, se você está numa casa espiritual ou numa casa religiosa, cuida do seu copo. Faça bem feito o seu copo. Não deixe a água cair, porque é o seu copo que importa. E os outros? Cada um cuida do seu. Podemos nos unir, fazer um copão grande, legal. Mas cuida do seu copo. Ah, mas ele tem um ritual estranho, aquela pessoa é meio esquisita. E daí? Todo mundo está aprendendo. Se você vai numa casa para ajudar, se você vai numa casa para orar, se você vai numa casa para cuidar ou para curar alguém, se é esse o seu propósito, faça a sua parte. Ah, mas eu não gosto do chefe ali, não gosto. Isso não importa. Isso não tem nada a ver. Porque o objetivo seu qual é? É olhar a forma ou o conteúdo? A maioria de nós está preocupado com a forma e o conteúdo. Ah, o conteúdo não interessa. Como não interessa? Esse é o principal, que é o copo d'água. Esse é o conteúdo que importa, que é o porquê que você trabalha espiritualmente, porquê que você está numa casa espiritual. É por isso que você está lá. Agora, ficar preocupado porque o chefe faz isso, esse faz daquele jeito, a pessoa que está do meu lado é meio esquisita. E daí? Qual é o problema? Cuida do seu copo. Vai dar certo. A gente para de olhar o copo dos outros e faz realmente aquilo que você tem que fazer. Porque é o seu coração. Faz o que o seu coração está mandando. Vai dar certo. Funciona muito bem. A gente sabe que tem um monte de casas espirituais, de umbanda, terreiros, espíritas, religiões católicas, evangélicas. Tá. O pastor é bom em todas elas? O padre é bom em todas elas? Os líderes são bons? Não. Mas, novamente, qual o seu objetivo de ir numa casa dessa? Qual o seu objetivo? Você vai na missa para olhar a roupa do outro, é isso? Ah, então não sei porque você vai na missa. Eu não sei porque você vai na missa. Não é assim que acontece às vezes? Sim. Ah, então... Agora, se você vai na missa para fazer a oração, sabe, para se comunhar, para entrar em contato com Deus, com Jesus, acabou. Se tem gente em pé, levanta, senta, ritual, isso não faz a mínima diferença, pessoal. O que importa é a sua entrega. Você está entregando o quê? Entrega. Você vai se dar em qualquer lugar, porque Deus está em qualquer lugar, em qualquer lugar. Se estamos juntos, temos mais forças, isso é verdade. Tem mais condição de se proteger, a gente pode aprender mais coisas, e se tiver alguma coisa errada, coitado, ele está aprendendo ainda. Deixa ele seguir o caminho dele. Vou fazer a minha parte, e bem feito. Faz a sua parte, bem feito. Cuida do seu copinho. Se a gente está cuidando do copo, a gente também está no presente, a gente recebe as intuições
O cuidar do meu copo, eu estou sempre no meu presente. Não estou nem no passado e não no futuro. Estou sempre no meu presente. Eu acho que a gente deve procurar uma casa ou um local que a gente tenha mais afinidade, isso é natural, não tem nada de errado. Cada um tem afinidade com um tipo de energia, com outra, não tem nada de errado. Não existe a casa melhor, a religião melhor, isso não existe. O que existe é o quê? Você se dá bem naquilo. E você se doar naquilo que você está fazendo. Faça bem feito. Se compromete. Você não está na casa por acaso de uma pessoa. Você não está na casa por causa daquela casa. Você está na casa por causa do objetivo principal, que é ajudar alguém, querer contribuir com a espiritualidade. Você está por causa disso. Agora, se tem um dirigente, se tem outro, se tem... Isso são detalhes, pessoal. São coisas assim tão pequenas. Qual é o seu objetivo? Qual é? Define forte isso, você vai se dar bem em qualquer lugar. Você vai se dar bem em qualquer lugar. Escolhe. E não tem a melhor, tá? Não tem a melhor. A melhor é aquela que eu escolhi. Essa é a melhor. É aquela que eu escolhi. Religião é um detalhe, mas nós precisamos dela. Senão sozinho fica muito difícil acessar isso. Fica muito difícil. Muito difícil. Eu sei que tem alguns aqui que ainda fica titubeando com relação a isso. Não gosta, se afasta, não tem aquela dedicação. Precisa. Mexe um pouquinho na prioridade. Vai dar certo. Mexe um pouquinho na prioridade. Funciona. Enquanto na minha vida eu não fiz isso, nada dava certo. Depois que eu fiz isso, parece que as coisas endireitaram. Ela briga comigo que eu coloco prioridade demais nisso. Não é assim, Dona Maria? Só que eu aprendi também que cada uma das nossas escolhas ecoam pela eternidade, que é aquele efeito borboleta, aquele efeito quântico que acontece. Então, cada escolha que eu faço agora, a eternidade vai sofrer esse reflexo meu. Então, muitas das escolhas que eu faço, eu sei que interferem em muitas escolhas de pessoas que estão atrás de mim ou dependendo das minhas escolhas. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com o que eu quero, com o que eu desejo. E cada um de nós, se pensar assim, toma um pouco mais de cuidado nas decisões. Não vai fazendo as coisas por fazer. Tudo bem? Eu acho que já enchi o saco de vocês demais, tá? Agora a nossa amiga aqui, ela vai fazer um fechamento aqui. Com música, né? Senão não tem graça. A gente sempre... Você começa com uma oração e termina com uma oração nas palestras, né? Isso é muito bom. Então, vamos terminar com uma oração. Divina luz de bondade e amor.